Vamos tratar do crime de falsificação de documento particular. Mais uma vez chama atenção para o fato de que aqui estamos tratando dos crimes de falsidade material, não é falsidade ideológica, já que o verbo utilizado é falsificar. Veremos que, no caso, estou diante de falsificação de documento particular. Mas o que seria documento particular? Pergunto a você. Documento particular é todo aquele que não é elaborado por entidade que faça parte da administração pública. Então, podemos afirmar de modo residual que particular é o documento que não é público. E nós vimos lá no artigo antecedente, no artigo 297, o que é documento público, inclusive por equiparação. Então, o que está lá não pode estar aqui. Então, o que é documento público no artigo 297? Inclusive por equiparação, aqui não pode estar, porque eu estou falando de documento particular. Perfeito? Legal, vamos ver então as condutas aí, por favor. Artigo 298, a conduta que nós temos aí, a conduta é falsificar. Chama atenção de novo, mais uma vez, que é crime de falsidade material, tá? Crime de falsidade material. Isso não quer dizer que o crime é material. Não é material porque não depende de resultado, tá bom? Não confunda crime de falsidade material com crime material. Crime material é aquele que, para se consumar, depende de resultado. Não é o que ocorre aqui, tá bem? Beleza. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Vamos à sequência. Sujeito ativo. Qualquer pessoa. Portanto, o crime é comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado. É óbvio que também a pessoa prejudicada, né? Eventual pessoa prejudicada. Mas primeiro sujeito passivo que nós vamos ver aqui, quem é? Será o Estado, tá bom? Objeto material, documento particular. O conceito nós já falamos que será residual, o que não é público será documento particular. Objeto jurídico, nós temos a fé pública. Portanto, a conduta tem que ser conduta que tenha capacidade de macular a fé pública. Com isso, realçamos que a falsidade grosseira não constitui crime contra a fé pública. Tá bem? Beleza. Elemento subjetivo, o dolo. O crime é doloso, não é crime culposo. E na sequência, consumação, o crime se aperfeiçoa, o crime se consuma com a realização das condutas. Portanto, se é com a realização das condutas, não necessita de resultado. Se não necessita de resultado, o crime não é material, tá bem? Legal. Na sequência, artigo 299. Vamos lá, agora nós vamos falar da falsidade ideológica, tá bom? Então nós vamos tratar da falsidade ideológica, que é um assunto muito importante para a gente, certo? Então vamos lá. Observe a redação do tipo, que agora os verbos mudam, né? Observe que nós temos omitir, que é deixar de constar, em documento público ou em documento particular. Tanto faz. Declaração que dele deveria constar. Ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa daquela que deveria constar. Paramos aqui. Adiante, nós vamos grifar, tá? Porque é muito interessante para a gente. Com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação,
a alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Notamos embaixo que a pena será de 1 a 5 anos se o documento for público e de 1 a 3 anos se o documento for particular. Então, documento público, a pena é de quanto? De 1 a 5. Se o documento é particular, a pena é de quanto? De 1 a 3. Então, a distinção existe na falsidade ideológica. Agora, o que é a falsidade ideológica? Antes da gente enfrentar o dispositivo todo aí. Na verdade, o documento, ele se apresenta estruturalmente perfeito. Não há qualquer mácula que recaia sobre a sua estrutura. Ele não está rasurado, ele não foi fabricado. Esse documento estruturalmente é perfeito, só que a ideia lançada ali dentro é que é defeituosa. De modo pragmático, para sabermos se há falsidade ideológica ou falsidade material, a falsidade material é perceptível, em tese, por meio de perícia que recaia sobre o documento. Então, na falsidade material, se eu faço uma perícia sobre o documento, é possível que eu a perceba. Na falsidade ideológica, não. O documento ele é estruturalmente perfeito. É a ideia que está ali dentro é que é divorciada da realidade. Observe quando eu declaro falsamente algo e assino o documento. O documento está perfeito, estruturalmente está perfeito. O problema está na ideia. Aí surge o seguinte: quando os verbos são omitir e inserir, a conduta está sendo praticada por quem está lavrando o documento, correto? Quando a conduta é fazer inserir, a conduta está sendo praticada por terceiro, que faz com que aquele que está lavrando o documento lance elementos inexatos ali. Então, olhe, eu estou lavrando o documento e omito. Cometi o crime? Sim. Eu estou lavrando o documento e insiro. Cometi o crime? Sim. Eu estou lavrando o documento e alguém me fez inserir. Eu cometi o crime? Não. Quem cometeu é quem fez inserir. É o sujeito que vem e pede para eu redigir um documento e me dita, declara algo que está errado. É clássico quando se fala de documentos feitos pelo funcionário público, pelo oficial de justiça, por exemplo. O oficial de justiça vai em determinado local, obtém uma informação de terceiro, alerta o terceiro e fala: eu vou lançar isso no meu documento, eu vou inserir. Se estiver errada essa informação que você está me dando, eu estarei inserindo declaração falsa e você responde por falsificação em documento público, por falsidade ideológica em documento público, porque me fez inserir declaração falsa. Então, quando os verbos são omitir, quem omite é quem faz o documento. Quando o verbo é inserir, quem insere é quem está lavrando o documento. Agora, fazer inserir é o terceiro, tá bem? Então a pergunta é, quando o documento é público, o sujeito omite ou insere, ele é funcionário público? É, porque documento público é lavrado pelo funcionário. Então, quando a conduta é omitir e inserir, ou inserir, né, em documento público, o crime é próprio, praticado por funcionário público. Correto? Na modalidade fazer inserir, mesmo que o documento seja público, pode ser praticado por qualquer pessoa. Beleza?